A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Hoje é sábado, um sábado chuvoso aqui no Rio de Janeiro, um sábado de frio, mas estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Já faz um tempo que eu não entro no meu canal, não gravo um vídeo, mas estamos aqui tentando retomar à medida do possível. E louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por você que já está inscrito. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Faltam só 800 pessoas agora para a gente bater os 1000 inscritos. Então vamos lá, se inscreve, dá aquela força. Compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra do céu para sua vida. E hoje nós vamos ler o trecho, da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, que diz o vaso do oleiro. É uma palavra muito conhecida. Nesse primeiro vídeo, provavelmente vem o segundo vídeo aí, sobre essa mensagem. Eu quero destacar só 3 pontos. Então vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui. Eu trago 3 pontos nessa reflexão de hoje. O primeiro ponto é a ordem que Deus dá a Jeremias, quando ele diz assim: levanta-te, no versículo 2, e logo em seguida ele fala: desce à casa do oleiro. O segundo objetivo é mostrar que nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro, e como vaso na mão do oleiro, o oleiro, que é o Senhor, ele faz o que ele quiser com a nossa vida. Em terceiro lugar, eu quero dizer que o oleiro não perdeu o controle de nada. O oleiro continua trabalhando ao nosso favor. Então, eu trago aqui um panorama de quem era o povo de Israel e quem era Jeremias nesse momento. Porque Jeremias, ele foi um profeta chamado desde criança. Alguns historiadores vão dizer que entre 18 a 20 anos, mas na Bíblia ele se reporta ao Senhor dizendo: eu não passo de uma criança. E Jeremias é chamado num momento para profetizar para um povo que está prestes a ir a cativeiro babilônico. O povo de Israel. E esse povo, naquele momento, estava como uma prostituta diante do Senhor, porque Israel já conheceu o Deus que libertou o povo do Egito. Israel conhecia o Deus que livrava o povo de tantas pestes, de tanta perseguição na mão dos seus inimigos. E ainda assim, Israel idolatrava outros deuses, adorava outros deuses, fazia o que era mal diante do Senhor. Israel adorava Baal e outros deuses. E a Bíblia diz uma série de vezes: e tornou Israel a fazer o que era mal diante do Senhor. E tornou Israel a fazer o que era mal diante do Senhor. Só que esse mesmo povo, ele se arrependia, ele se lembrava do Deus que servia, que trabalhava a favor deles. E a Bíblia fala: e tornou Deus a livrar Israel da mão dos seus inimigos. Mas toda vez que Israel estava tudo bem, toda vez que Israel saía vencedor de uma guerra, de uma batalha, e que ficava tudo bem, tudo em paz, o que acontecia? Israel tornava a pecar, se esquecia das leis de Deus e voltava a fazer como a prostituta, a deitar com outros deuses, a adorar outros deuses. E nisso tudo, o Senhor levanta o profeta Jeremias para profetizar, falando: olha, se arrependam, se consertam, porque senão Deus não livrará vocês do cativeiro. E Israel não se arrependeu. E por isso,
Deus usa, né, o exército babilônico para levar cativo o povo de Israel, para limpar o povo de toda aquela idolatria. Então Israel, nesse momento, vai tipificar o vaso que se entrega na presença do olheiro, o vaso que se estraga, o vaso que está sendo moldado e se quebra. E eu queria te chamar a atenção para essa parte, porque Israel, ele não se quebrou, ele não estragou na ausência do olheiro, não. Ele se estraga na presença do olheiro, dentro da casa do olheiro. E isso é muito profundo, porque quando a gente traz para os nossos dias, a gente percebe que tem muitos cristãos que estão mortos dentro da própria igreja. Tem muito crente que está frio dentro do próprio templo, no próprio meio da sua igreja. Muitos já morreram, muitos estão estragados, quebrados na presença do Senhor e talvez estejam bem só na aparência, mas por dentro já estão apodrecidos, já estão mortos. Precisamos tomar cuidado com isso, porque nem tudo que aparenta ser realmente é. Muitas pessoas estão camuflando a sua dor, a sua tristeza e já estão morrendo espiritualmente. E Deus não quer isso. Deus nos chamou para que pudéssemos ter vida e vivermos em abundância. E nesse primeiro ponto, o que eu quero destacar é justamente essa ordem que o Senhor dá a Jeremias. Ele fala: Jeremias, levanta-te, desce à casa do olheiro e te farei ouvir as minhas palavras. Meu irmão, quando o Senhor chega para Jeremias e fala levanta-te, eu entendo que precisamos estar posicionados na presença de Deus. Não é de qualquer jeito que Deus vai falar conosco, não é de qualquer jeito que Deus vai nos usar na sua obra. Não, precisamos nos posicionarmos diante do Senhor, estarmos na posição que Ele nos chamou. Ele nos escolheu para uma grande obra e precisamos estar na posição que Ele nos chamou. E existem muitos crentes hoje que até querem fazer a vontade de Deus, sim, mas não estão na posição que o Senhor requer, não estão na posição que aquele cargo demanda. Mas eu quero te falar nessa noite, se você ainda não está de pé, se você ainda está passando por dificuldades, se você ainda está passando por tristezas, por lutas, se posiciona diante de Deus, coloca-te de pé nessa hora, porque o Senhor quer falar contigo, mas não é de qualquer jeito, tem que estar na posição. Deus não quer que fiquemos prostrados, Deus não quer que fiquemos deitados, paralisados, inertes da sua presença, não. Ele quer nos ver de pé, avançando, prosseguindo, conquistando, vencendo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Lá em Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1, Deus fala: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Em Efésios 5,14, o Senhor vem falar: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Isaías 60, no versículo 1, levanta-te, resplandece, já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo diante de ti. Para fazer a obra do Senhor, meu irmão, não pode ser prostrado, tem que ser de pé, tem que estar na posição. O vaso, o exército precisa estar na posição, os soldados precisam estar na posição. E essa segunda ordem que Deus dá, depois de se levantar, o Senhor fala: desce à casa do olheiro. Parece até estranho, né? Contraditório. Primeiro o Senhor fala levanta-te e depois ele fala desce. Mas não, ali o Senhor está mostrando que primeiro o crente tem que se colocar de pé, tem que se posicionar na presença do Senhor. Mas logo em seguida ele precisa se humilhar, ele precisa descer na casa do Senhor, porque é na humilhação que está a nossa vitória. Descer na presença do Senhor em jejum, em oração, em lágrimas, em súplicas, porque nada disso passa despercebido diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor humilha os exaltados, mas Ele exalta os humilhados. Ele fala: bem-aventurados são os pobres, porque herdarão o reino dos céus.
Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Se a luta está grande, se a luta está difícil, se o mar parece que vai te afogar, se humilha, desce na presença do Senhor em oração, desce na presença do Senhor em jejum, desce na presença do Senhor clamando. Tá parecendo que vai morrer, que não vai mais aguentar. Desce na presença do Senhor, se humilha diante dele, porque a Bíblia fala que os ouvidos dele não estão tapados para ouvir a nossa oração, nem seus olhos estão fechados para que não possa ver o nosso sofrimento. Não, ele está conosco a todo o momento. O Senhor fala, né? Jesus fala, ao ascender aos céus, ele fala, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos lutando sozinho. O Senhor dos exércitos, o Deus forte, poderoso nas batalhas, está conosco até a consumação dos séculos. Creia nisso, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Então eu quero te encorajar hoje a se levantar, a se posicionar diante do Senhor, mas também a descer, a se humilhar, a se prostrar, a adorar o Senhor. E no segundo ponto, eu queria te chamar a atenção justamente para o versículo que diz, eis que ele estava entregue, fazendo a sua obra. O versículo 3 vai falar que o olheiro, ele não estava dando atenção àquela obra que ele estava fazendo e mexendo no computador, ele não estava dando atenção àquela obra e mexendo no WhatsApp, vendo as fofocas do Facebook, vendo vídeo no YouTube. Não, o Senhor, o olheiro, ele estava ali fazendo aquele barro com 100% da sua atenção. Quando a Bíblia fala que ele estava entregue, é isso que ela está falando. O olheiro estava 100% dedicando a sua atenção ali naquele momento para aquele vaso. E é isso que a Bíblia quer falar conosco. É isso que o Senhor está falando conosco nessa hora. O Senhor, ele não cuida só de uma parte da sua vida. O Senhor, ele não olha só 20%, 50%, não. Ele está cuidando 100% da sua vida. A Bíblia fala que o olheiro estava entregue. Isso mostra a dedicação do Senhor à nossa vida. Isso mostra que o Senhor, ele trabalha para nós, por nós, o tempo todo. Ele está cuidando de tudo, meu irmão. Ele não parou. E o Senhor, ele não vai dedicar só 50% do seu tempo. Ele dedica 100%. E por conta da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, ele dedica a nós tudo que ele é. Mas nós precisamos estar dispostos a receber a totalidade de tudo que ele tem para nos oferecer. E algo me chama a atenção nesse texto, porque diz que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas, né? E o nosso Senhor é um Deus que está constantemente trabalhando ao nosso favor. E quando o olheiro, ele está trabalhando junto às rodas, percebemos que é o olheiro que determina a velocidade que a roda vai trabalhar, se é mais rápido, se é mais devagar. Isso nos mostra que tudo acontece na nossa vida no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Só que existe um detalhe, a roda não pode parar, porque se parar o vaso quebra, se parar o vaso desmancha. Então, meu irmão, minha irmã, acredite, o Senhor ainda está trabalhando na sua vida, ele não parou. Por mais que possa parecer que ele esteja em silêncio, ele ainda está trabalhando. E a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus na nossa vida é boa, perfeita e agradável. E tudo coopera para o nosso bem. Não importa o que esteja acontecendo, Deus ainda está trabalhando a favor da sua vida. Creia nisso, receba nisso. A obra ainda não parou, a obra ainda não acabou. Pode ser que você veja a sua vida hoje, está tudo ruim, está tudo no mesmo lugar. Deus não está mais olhando para a minha vida. Não, não creia nisso. O Senhor está cuidando de tudo. A roda do olheiro não parou. Há muita coisa ainda que Deus deseja fazer na sua vida e através da sua vida. E finalizando a minha palavra, o barro, o vaso de barro, né? O barro tipifica o homem que foi feito do pó da terra. Só que lá em 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo vai falar:
Temos, pois, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E isso vai mostrar a nossa fragilidade enquanto seres humanos. O apóstolo Paulo está falando de nós somos vasos sim, nós somos vasos de barro sim, mas nós já conhecemos o Senhor, nós levamos um precioso tesouro, que é as palavras do Senhor, as promessas de Deus e as boas novas da salvação. Mas isso não nos isenta de sermos perseguidos, de sermos humilhados, de sermos maltratados, não. A Bíblia fala que isso tudo pode acontecer, mas o Senhor se aperfeiçoa em nós. E o poder dele não vai se aperfeiçoar na nossa força, não. É na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. E por isso, nós somos vasos de barro tão frágeis, mas ao mesmo tempo carregando tesouros que têm valores inexplicáveis. Eu quero te dizer hoje, se você está se sentindo fraco, desanimado, desamparado, chegou o momento de descer à casa do olheiro, de se entregar nas mãos do olheiro, porque como aquele vaso de barro que se desfez, que se desmontou, o olheiro pega aquele barro e molda de novo. Deixa o olheiro te moldar, deixa você ser moldado da forma que ele quer, deixa o Espírito Santo encher a tua vida, deixa o Senhor entrar na tua casa, entrar na tua família, entrar naquela situação que não tem mais jeito, que não tem mais controle, e deixa ele fazer o impossível, porque o nosso Deus é especialista em resolver as causas que para nós parecem impossíveis, mas o Senhor Jesus vai falar para Deus: nada é impossível, tudo é possível. E finalizando, eu quero te lembrar que o vaso de barro não tem querer. A Bíblia vai falar que nós já estamos crucificados com Cristo. E a vida que nós levamos não é aquela que nós queremos, mas é a vida que o Evangelho me dita. É vivermos a vontade do Senhor em renúncia. O Senhor Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. O olheiro precisa moldar o vaso. Deixa o olheiro te moldar, deixa ele te reconstruir da forma que ele quer, da forma que lhe apraz. E finalizando esse processo do vaso, na última etapa, é passar pelo fogo. Porque é no fogo que o barro, né, ele vai se fortalecer, ele vai ficar rígido, ele não vai mais ficar molengo, caindo, não. É dentro do forno, ele fica 24 horas ali dentro daquela fornalha. Então não se preocupe se você for passar pelo fogo, se você for provado, testado. Não. Até porque o ouro precisa passar pelo fogo. O diamante precisa passar pelo fogo. E o vaso de barro também. E assim somos nós. Precisamos passar na fornalha do Senhor para que saiamos aperfeiçoados, para que saiamos mais fortes. E não tenha dúvida que o Senhor está contigo. Ele fala: acaso pode uma mãe ainda se esquecer do filho que mama? Todavia, eu não me esquecerei de vós. O Senhor é o olheiro, nós somos os vasos. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Fica com essa mensagem, compartilhe com quem você ama essa palavra. E que o Espírito do Senhor possa te preencher de uma forma jamais vivida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Não deixe de se inscrever nesse canal. E que a paz do nosso Senhor seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.